Vamos lá, pessoal, seguindo as nossas pílulas de TGE, chegou a hora da gente falar sobre o regime político. E o regime político que nos interessa efetivamente é a democracia, o regime democrático que é tão importante na história do Estado, né, de qualquer Estado. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é democracia. Democracia é, na verdade, um regime político de legitimação do poder do Estado, que é baseado na vontade da maioria, desde que sejam respeitados os direitos fundamentais das minorias. Então, é um regime político de legitimação do poder do Estado que vai se basear na vontade da maioria, sempre observando os direitos fundamentais da minoria. E a gente precisa dar uma destrinchada nesse conceito para a gente entender melhor o que é uma democracia. O primeiro ponto é a gente lembrar que a ideia da democracia é legitimar o poder do Estado. O Estado, como nós vimos, surgiu com a ideia de ser uma entidade externa à sociedade que vai impor o seu poder político e o seu poder jurídico sobre as pessoas. O povo, o elemento povo dentro do Estado, está submetido a um poder. De onde que vem a legitimação desse poder? A democracia é um regime que vai tentar legitimar esse poder. Como? Por meio da formação da vontade da maioria. Então, a maioria do povo vai determinar, muitas vezes por meio do voto, como que esse poder do Estado vai se legitimar. Então, o primeiro ponto é esse. A ideia da democracia é legitimar o poder do Estado. Segundo ponto, essa legitimação vem pela vontade da maioria. Então, não existe democracia sem que a maioria imponha a sua vontade. Só que, ao mesmo tempo, é fundamental no regime democrático que as minorias tenham os seus direitos respeitados, os seus direitos fundamentais respeitados. E quais seriam esses direitos? Primeiro, um direito de existência. Então, as minorias precisam poder existir no regime democrático. Um direito de influenciar na vontade da maioria. Então, essa minoria, além de existir, ela tem que ter a possibilidade de tentar influenciar a maioria, mudar de ideia. E o terceiro direito, o direito de se tornar um dia maioria pelas regras do jogo. Então, uma minoria política hoje, ela pode se organizar e se agrupar para que depois ela se torne uma maioria política, desde que respeitadas as regras do jogo. Então, é o regime onde vai ser obedecida a vontade da maioria, respeitados os direitos da minoria, principalmente esses três direitos: o direito de existência, o direito de influenciar a maioria e o direito de um dia se tornar maioria, respeitadas as regras do jogo. E a democracia, ela é baseada em três princípios fundamentais: a liberdade, a igualdade e a publicidade. A ideia de liberdade no regime democrático é de que as pessoas são livres. A liberdade de informação, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, todas essas liberdades são fundamentais para que a gente consiga identificar um regime como democrático. O segundo princípio da igualdade, as pessoas são iguais, e aí aqui é importante a gente lembrar de que é uma igualdade material. Não basta tratar todo mundo da mesma forma, tenho que tratar os desiguais de maneira desigual para que a gente consiga, enfim, chegar nessa igualdade formal. E a publicidade. Os atos de governo têm que ser públicos. A gente está naqueles estados onde a gente fala muito de segurança nacional, de informações sigilosas, de segredos de justiça. Quanto mais informações sigilosas nós temos, menos democrático é o Estado. Então, esses três princípios vão atuar para assegurar uma ideia de democracia. E ainda sobre democracia, é importante a gente saber os tipos de democracia. A doutrina aponta basicamente três tipos de democracia: a democracia direta, a democracia indireta e a democracia semidireta. Democracia direta seria aquele regime onde a população por si só toma as principais decisões. Então, um exemplo clássico que nós temos é o da Grécia Antiga, né, na cidade-estado da Grécia, onde o povo ia em praça pública dizer o que eles queriam, quais eram as principais decisões do Estado. Lembrando que não é bem o povo, né, seria mais uma questão aristocrática, que era apenas uma elite que participava. Contemporaneamente, a doutrina aponta que em alguns cantões suíços
nós temos uma espécie de democracia direta, onde o povo vai à praça pública, mas esse modelo não tem muita funcionalidade em populações mais populosas. Porque imagine vocês, o tanto que não seria difícil juntar a população de um estado em um determinado ambiente para que eles pudessem tomar as principais decisões. O segundo tipo de democracia é a democracia indireta, também chamada de democracia representativa. Nesse modelo, o povo vai manifestar a sua vontade por meio de representantes eleitos. Então, o povo vai votar, escolher pessoas para que os representem politicamente e, em seu nome, tomem as principais decisões. E o terceiro modelo é a democracia semidireta, também chamada de democracia participativa. E como que se configura, como se caracteriza esse modelo de democracia? Nós temos, na grande maioria das vezes, a democracia indireta, com alguns pequenos elementos de democracia participativa, de democracia direta. E quais elementos são esses? Nós temos 5 elementos: o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei, o recall e o veto popular. Desses 5, o Brasil conta com apenas 3, que é o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. O referendo é uma consulta popular posterior. O referendo é uma consulta popular posterior. É feito o ato legislativo, o ato administrativo, e depois que ele esteja pronto, esse ato é submetido à aprovação popular. Nós tivemos no Brasil o caso do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento. O artigo 38 do Estatuto do Desarmamento dizia que não poderia ser vendidas armas no Brasil, e esse artigo foi submetido à aprovação popular por meio de referendo, e a população não quis esse artigo, a população disse não. O plebiscito também é uma consulta popular, porém esse sim é uma consulta prévia. Primeiro eu pergunto ao povo o que o povo quer e depois eu faço uma norma, um ato jurídico, um ato legislativo, um ato administrativo para estabelecer a norma. E a iniciativa popular é a possibilidade que o povo tem de apresentar projetos de lei ao Congresso Nacional. Beleza? Então, nossa democracia é uma democracia semidireta ou participativa e conta principalmente com esses 3 elementos: plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei.